Nesse vídeo eu vou ensinar você a configurar da maneira correta o emulador do Android para você poder executar os seus aplicativos. Se você quiser usar o emulador do Android Studio para testar os seus apps, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Já deixa o like nesse vídeo, clica aí no gostei, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda para você não perder conteúdos que eu lanço semanais aí sobre desenvolvimento Android. E eu vou pedir para você escrever aí, ó, nos comentários. Escreve aí, ó, emulador Android Studio ou emulador Android. Vou repetir. Escreve nos comentários emulador Android Studio ou só emulador Android. Quando você faz isso, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender o nosso conteúdo e recomendar para cada vez mais pessoas que precisam saber dessas informações. Então ajude o meu trabalho e ajude outras pessoas a encontrar o seu conteúdo, deixando o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Então vamos lá, bora começar mais um vídeo. O que você precisa ter aí para poder testar os seus aplicativos no emulador do Android? Muitas pessoas têm dificuldade com o emulador, não consegue rodar, fica a tela preta, travando, ou às vezes nem abre, a pessoa não consegue nem configurar. Primeiro passo, você precisa ter o Android Studio instalado na sua máquina. Recomendo sempre a última versão lá no site oficial. Caso você não tenha feito a instalação do Android Studio, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, ó, para depois você conferir a instalação do zero. Eu fiz vídeo, inclusive, recente sobre a instalação do Android Studio. Primeiro passo é esse. Segundo, o emulador do Android, ele precisa de virtualização do seu processador. Você precisa verificar se o seu processador ele está com a virtualização ativada. Como que a gente faz isso aqui no Windows? Muito simples. Você vai acessar aí o gerenciador de tarefas, vou dar aqui o Ctrl Alt Del, você vai vir aqui na parte de desempenho e você vai vir aqui, ó, em CPU, que é o seu processador. E aqui você vai ver, ó, virtualização. No meu caso aqui está habilitado. Se no seu caso aqui tiver desabilitado ou desativado, quer dizer que a virtualização do seu processador está desativada. O emulador do Android não vai funcionar. Ele só funciona com a virtualização. Você precisa acessar a BIOS da sua placa-mãe e habilitar a virtualização do seu processador. E aí, nesse caso, eu vou acessar aqui o Google só para você entender. Você pode pesquisar na internet aí o modelo da sua placa-mãe, né? Como acessar a BIOS, como habilitar a virtualização. Cada modelo vai diferenciar um pouco. Mas eu quero falar especificamente aqui dos processadores. Se você tiver um processador da AMD, você vai procurar por essa opção aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, AMD Virtualização, BIOS. Aqui eu consigo ver algumas imagens. Para você habilitar em processadores da marca AMD, tá aqui, ó. Você vai procurar pela opção SVM Mode. SVM Mode, vou colocar aqui, ó. SVM Mode ou só SVM. Pode estar uma dessas opções aqui, ó. SVM Mode ou SVM, para processadores da marca AMD. Você vai lá nas configurações avançadas, vai procurar essa opção ou essa opção e vai habilitar a virtualização. Vai dar um F10, vai salvar. Quando você voltar no gerenciador de tarefas, a virtualização do seu processador vai estar habilitado. Processadores AMD, essa opção aqui. Intel, você vai colocar aqui, ó, Intel Virtualization BIOS. Geralmente vai estar duas opções, né? Ou vai estar Virtualization Technology, pode estar essa opção aqui lá em configurações avançadas, ou só Virtualization, ou Virtualization Technology. Essa é a opção para habilitar a virtualização em processadores Intel. Aí você coloca Enable para você ativar. F10 para salvar, já habilitou a virtualização. Passo importante, tá? Se você não fizer isso, não vai funcionar. Se caso você vir aqui no gerenciador de tarefas e está habilitado, primeiro passo, você já cumpriu. Instalação do Android Studio, virtualização. Aí sim, você precisa vir aqui, ó, no Android Studio. Você pode abrir aí qualquer projeto. Cria um projeto aí na sua máquina. Eu vou acessar aqui esse projeto que eu criei na aula passada, inclusive. Eu vou abrir esse projeto aqui. E aí você vai começar a executar o emulador aqui no Android Studio. Mas eu preciso fazer uma configuração inicial primeiro. Primeiro passo aqui, ó, você vai vir na engrenagem, aqui na parte superior, vai acessar o SDK Manager. Você precisa verificar essa opção aqui, ó. Você vai vir em SDK Tools e aqui em SDK Tools precisa estar habilitado o Android Emulator. O Android Emulator é o próprio emulador do Android. Muitas pessoas estão tentando executar o emulador e às vezes nem abre porque o Android Emulator não está instalado. Então você precisa instalar o Android Emulator.
Depois, você precisa instalar o Android Emulator Hypervisor Driver. O que é isso daqui? Isso daqui é um acelerador gráfico para dar mais desempenho para o emulador. Às vezes o seu emulador está abrindo, mas está muito lento mesmo. É porque você não colocou o acelerador do emulador, que é o Hypervisor. Esse Hypervisor, ele é tanto AMD quanto Intel. Você só precisa dele agora, tá? Então você precisa instalar o Android Emulator e o Android Emulator Hypervisor. Se você fez a instalação do Android Studio seguindo os tutoriais aqui do meu canal, cara, você já vai ter instalado isso daqui. Caso você não tenha feito, recomendo você vir aqui, ó, marcar essa opção, marca aqui, ó, marca aqui e marca aqui, clique em aplicar, ok, ele vai fazer o download e vai instalar esses dois componentes aqui. Depois que você analisou essa parte do SDK, é muito importante você saber os requisitos mínimos para você poder rodar o emulador. Se você tem uma máquina com 8 de RAM, eu não recomendo você usar o emulador do Android. Dá para usar o Android Studio normalmente, mas no momento de executar no emulador vai pesar muito. Para usar o Android Studio mais o emulador, precisa ser 16 GB de RAM. Na própria documentação você acha essa informação. Para você configurar o emulador, você vai vir aqui, ó, em Device Manager. Aqui você consegue usar o seu celular, né, via Wi-Fi ou cabo USB, e aqui você pode criar um novo dispositivo virtual, que nesse caso é o emulador. Então você vem aqui, ó, clica aqui, Create Virtual Device, eu vou criar um novo dispositivo, vai abrir essa janela aqui, ó, e vai aparecer dispositivos virtuais, nesse caso emuladores, para telefone, para tablet. Você pode colocar tablet aqui, ó, vai ter esses modelos com essas resoluções de tela. Aqui você consegue ver a largura e a altura, ó, resolução, ó, 2560 por 1600, a densidade de pixel, a API mínima, se tem Google Play ou não nesse dispositivo. Eu posso testar para Ear OS, que é relógios. Aí nesse caso são telas menores, né, telas redondas. Eu posso testar para desktop, TV 1280, 1080, 4K. Eu consigo testar em 4K, 1080 e 720. Automóveis, eu tenho vários dispositivos para testar em automóveis. E o Android XR, que só tem esse daqui por enquanto, é para aqueles óculos, né, e aqueles headset. Aqui a gente vai testar para telefone mesmo. Para telefone eu tenho uma infinidade de dispositivos virtuais aqui, ó, com várias resoluções diferentes, densidade de pixel, alguns têm Google Play, outros não têm. Esses dispositivos aqui, ó, não é tudo igual. Tem dispositivo aqui que pesa muito mais. Por exemplo, se você pegar esse Pixel 10 Pro, ele vai pesar mais, vai exigir muito mais memória RAM do seu computador. Esse, por exemplo, Pixel 8, em relação ao Pixel 10, vai exigir menos. Mas ainda assim, ó, esse Pixel 10, Pixel 9, Pixel 8 são emuladores muito pesados, né? Eles exigem bastante. Então a minha dica é, usa esse daqui, ó, o Pixel 4, o mais fraquinho que tem. Por quê? Porque ele vai pesar menos, ó, resolução menor, densidade de pixel menor, API mínima menor. Então utilize esse daqui, ó, ele já vem com a Google Play. Utilize o menor que tem, Pixel 4. Clica aqui em Next. Aí aqui você vem nas configurações adicionais e aqui você pode personalizar ele, ó. Você pode colocar a sua webcam na câmera frontal, na câmera traseira. Você pode melhorar a parte da internet. E aqui está o segredo, ó, a memória RAM. Você pode definir aqui, ó, 1 GB de RAM para o emulador, 2 GB de RAM. Isso você vai testando. Pega esse emulador aqui, ó, e coloca 1 GB só. 1 GB de RAM tá legal já. Volta aqui em Device. Aqui ele já está selecionado o Google Play Store. E aqui você pode escolher a API mínima. Aí a API, que nesse caso é a versão do Android, você pode colocar qualquer versão do Android nesse dispositivo. Android 17, Android 16, Android 13, qualquer um. Nesse caso eu vou manter aqui o 17 mesmo. Vou clicar aqui em Finish, ele precisa fazer o download, né, dessa imagem aqui, que é o Android 17. Você clica aqui em Yes, a gente vai aguardar o download e a instalação dessa versão. Toda vez que você escolher uma versão, se você não baixou ainda, você vai precisar baixar, beleza? Para colocar dentro do dispositivo. Beleza, acabou de fazer o download, vou clicar aqui em Finish e automaticamente ele vai começar a criar aqui o nosso AVD. Ele acabou de criar aqui, ó. Aqui em Device Manager, eu consigo visualizar o emulador que eu acabei de criar, que é um Pixel 4 com o Android 17. Bacana? Eu posso criar outros aqui. Eu posso vir aqui em Create Virtual Device e ir testando outros modelos. Ah, eu quero o Pixel 8, beleza.
Ah, esse daqui eu quero testar com Android 14. Eu quero colocar não sei quanto de RAM nele. E assim vai. Aí você seleciona a imagem aqui, Finish, e vai começar a criar. Você pode ter uma lista aqui de emuladores. Se você quiser excluir, você vem aqui nos 3 pontinhos e deleta esse modelo aqui. Eu posso executar esse dispositivo clicando aqui, ó, nesse triângulo, ou eu posso selecionar aqui na parte superior. Nesse caso, já está selecionado aqui, né, Pixel 4. Eu posso clicar aqui para dar um Run, ou utilizar a tecla Shift mais F10. Vou executar, vou clicar aqui. Estou executando o emulador dentro do Android Studio. Vamos acessar aqui, ó, a aba Running Devices e o dispositivo virtual, que vai simular aqui, né, um aparelho celular, vai aparecer aqui nessa lateral. Ele está conectando com o emulador. Na primeira vez, demora um pouquinho mais para iniciar, porque nesse caso ele vai criar o dispositivo primeiro, vai configurar e só depois instalar o nosso aplicativo aqui, referente ao nosso projeto, né, dentro dele. Então a primeira vez demora um pouquinho mais. A partir da segunda execução, terceira, quando você estiver testando seus aplicativos, aí é de forma bem mais rápida, né, de forma praticamente instantânea. Então vamos aguardar aqui a inicialização do emulador. Ele já começou a fazer a instalação do nosso aplicativo aqui, né? Por enquanto não tem nada, só um Hello Android. E tá aqui, pessoal, a gente pode minimizar aqui, a gente consegue subir aqui, ó. É um aparelho celular normal, ó. Tem Play Store, tem YouTube, tem o Google Chrome. Se eu vim aqui no Google Chrome aqui, eu consigo usar, é como se fosse um celular normal. Ele vai simular um aparelho celular. Aqui nesse caso, não vou colocar conta, né? E aqui você pode pesquisar no Google normalmente, tá? Normalmente aqui, ó. Aí você pode colocar aí o que você quiser, ó. Vou colocar aqui, ó, bolo de cenoura. Ele já começa a pesquisar no Google aqui, ó. Legal? Bacana. Aqui você pode clicar aqui, ó, e aí você pode arrastar para cima para fechar, ó. Legal? Aqui tá o seu aplicativo, ó. Meu primeiro aplicativo, você clica aqui e você consegue visualizar, nesse caso, o Hello Android, né? Não tem mais nada aqui. Mas se eu quiser mudar o nome, por exemplo, Hello, aqui no name aqui eu vou colocar o meu nome, né? A variável tá aqui, ó. Vou colocar Marcos Duarte. Aí eu clico aqui, ó, para executar de novo. Vai mostrar aqui, ó, o texto Hello Marcos Duarte. Aí, ó, Hello Marcos Duarte. Bacana, né? E aqui você consegue acessar normalmente YouTube, fotos, a câmera do celular aqui, ó, tem a câmera dele. Você pode configurar uma webcam. Aqui você pode aumentar ou diminuir o volume, ó, aumentar, diminuir. Você pode desligar a tela para economizar memória RAM aí, ó. Você pode ligar a tela de novo. Você pode tirar um print, né, um screenshot. Você pode voltar por aqui também, ó. Você está aqui, você pode voltar por aqui. Você pode clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó. Aí vai abrir aqui na parte de baixo as opções do emulador. Eu consigo testar a parte de displays, eu consigo testar a parte de internet aqui, ó. Eu consigo testar bateria, nível da bateria. Se a bateria está 58%, 70%, enfim. Eu consigo testar câmera, localização. Eu consigo testar chamadas. Para aplicativos de TV, eu consigo testar os direcionais do controle. Eu consigo testar a parte de microfone, de impressão digital, sensores, ó, sensores de temperatura, de luz, de umidade, enfim. E bugs, né? Eu consigo também relatar sobre bugs aqui. Aqui eu consigo fazer filmagens. Aqui é a parte da Google Play. Se você quiser atualizar a Google Play Services, você atualiza por aqui, ó. Já consegue fazer o update, ó. Clicando aqui, ele vai atualizar, tá vendo? Aqui eu tenho outras configurações que eu posso, por exemplo, melhorar mais ainda. Se eu tenho uma placa de vídeo, eu posso colocar a aceleração de hardware aqui. Nesse caso, ele está como automático, mas aí eu posso colocar hardware e aí ele vai usar a minha placa de vídeo. O emulador vai ficar bem mais rápido. Se você tiver aí uma placa de vídeo, você pode vir aqui em Settings e colocar aceleração hardware. Se você colocar software, mais lento. Se você colocar hardware, é mais interessante. Aqui é o OpenGL, né? Por padrão vem Auto Select, mas você pode utilizar outros aqui para testar. E aqui você pode testar a performance. Ó, você pode testar a performance aqui para ver como é que tá. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android com Jetpack Compose, eu tenho um treinamento com a linguagem Kotlin aqui que eu ensino você a criar aplicativos do zero, com Android Studio, com as principais ferramentas do desenvolvimento Android, Jetpack Compose, linguagem Kotlin. Eu tenho um treinamento aqui, ó, que vai começar do zero até o avançado. Link na descrição.
E se você quiser aprender a criar o seu primeiro aplicativo Android de forma gratuita aí, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu vou te ensinar a criar um aplicativo bem simples, mas bem interessante para você começar a praticar. Clica nesse vídeo que eu te espero em alguns segundos.